Minha irmã acabou com meu relacionamento por uma razão absurda e impossível de ignorar. Você já imaginou descobrir que sua própria irmã, a pessoa que te ama incondicionalmente, teoricamente, destruiu seu relacionamento por uma razão tão absurda, tão inimaginável que te deixa sem chão? Pois é, aconteceu comigo. E acredite, não é algo que você espera ler em um conto de fadas, ou mesmo em um romance melodramático. É a pura e crua realidade, tirada diretamente do Reddit, onde a dor e a decepção são tão reais quanto a minha própria cicatriz emocional. A minha irmã, a minha querida irmã, cometeu um ato que jamais imaginei ser capaz, um ato tão implacável, tão frio, que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre laços familiares. Preparado para uma história que vai te deixar de queixo caído? Então, vamos lá. Tudo começou como um conto de fadas moderno. Eu, apaixonado, finalmente encontrando a pessoa certa. Ele, gentil, carinhoso, tudo o que eu sempre sonhei. Construímos uma relação sólida, baseada em respeito, cumplicidade e amor verdadeiro. Apresentei ele à minha família e, aparentemente, tudo corria bem. Minha mãe o adorava, meu pai o achava um rapaz de ouro e minha irmã era neutra. Nunca demonstrou grande entusiasmo, mas também não demonstrava qualquer rejeição. Era a típica irmã mais velha, um tanto indiferente. Até que o inferno se desatou. Tudo aconteceu na festa de aniversário da minha avó. Uma festa familiar, com bolo, risadas e a bomba. Durante a comemoração, minha irmã, sem qualquer provocação, sem qualquer aviso prévio, começou a espalhar mentiras sobre mim e meu namorado. Mentiras absurdas, sem sentido, completamente descabidas. Coisas que jamais imaginaria que sairiam da boca de alguém que eu considerava minha família. Acreditem, eu fiquei paralisado, não conseguia processar a informação. Meu namorado, visivelmente abalado, tentava me confortar, mas a dor era incomensurável. As pessoas que antes sorriam para nós, agora nos olhavam com uma mistura de pena e descrença. A festa, que deveria ser um momento de alegria, se transformou em um pesadelo. O pior de tudo, ninguém conseguia acreditar na minha versão. Afinal, quem acreditaria em mim contra a minha própria irmã? E aí vem a parte chocante, o motivo. Depois de dias de sofrimento, de tentativas frustradas de entender o que tinha acontecido, descobri a verdade. A razão pela qual minha irmã tinha destruído meu relacionamento? Ciúmes. Inacreditável, não é? Ciúmes não do meu namorado, mas da minha felicidade. Ela não suportava ver o meu sucesso, a minha estabilidade emocional, o meu amor. Parecia que a minha felicidade era uma ameaça à sua própria sensação de vazio e insatisfação. Foi uma declaração fria, calculada, revelando uma inveja doentia e uma capacidade de crueldade que jamais imaginei ser possível. O meu relacionamento acabou e a cicatriz emocional é profunda. A dor da traição é multiplicada pelo laço familiar. A minha relação com minha irmã, embora não tenha acabado totalmente, nunca mais será a mesma. A confiança, esse elo essencial para qualquer relacionamento, foi quebrada de forma irreparável. A verdade é que ainda estou processando tudo, aprendendo a lidar com a decepção e a raiva, mas também aprendendo a perdoar, mesmo que seja um processo longo e doloroso. E é esse processo, essa jornada de cura, que eu quero compartilhar com vocês. Inscreva-se no canal Viciado em Reddit para acompanhar mais relatos reais, histórias chocantes e reflexões sobre a vida, o amor e as relações familiares. E deixe aqui embaixo uma frase motivadora, algo que te ajude a lidar com momentos difíceis, como este que eu vivi. Já imaginou ter seu relacionamento destruído, completamente desmoronado pelas mãos da própria irmã? Não por uma briga boba, uma intriga familiar comum, mas por algo tão absurdo, tão chocante que você jamais poderia prever? É exatamente isso que aconteceu comigo. A minha vida virou de cabeça para baixo, o meu mundo desabou. E tudo por causa de um segredo que minha irmã guardou por anos, um segredo que explodiu e arrasou com tudo que eu tinha construído com tanto amor e dedicação. Preparem-se, porque a história que vou contar é brutalmente honesta, crua e vai deixar vocês de queixo caído. Eu estava no auge da felicidade. 5 anos de namoro com o Daniel, um homem incrível, carinhoso, meu melhor amigo. Estávamos planejando o casamento, a casa, o futuro.
A família toda estava envolvida, celebrando, ansiosa pela união. Eu me sentia plena, realizada, como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. Minha irmã, a Sofia, sempre foi complicada. Tínhamos uma relação turbulenta, cheia de altos e baixos, mas naquele momento eu estava tão focada na minha felicidade que, sinceramente, ela era o menor dos meus problemas. Eu a amava, claro, mas a distância que criamos ao longo dos anos era, na minha visão, necessária para preservar a minha sanidade. Ela sempre foi meio dramática, digamos assim. Mas essa aparente calma, essa felicidade que me envolvia como um casulo, estava prestes a ser destruída. O golpe veio de onde eu menos esperava e com uma força devastadora. Foi durante o jantar de noivado, um evento que deveria ser repleto de alegria e celebração, que tudo desabou. O clima estava perfeito, a família reunida, risadas e conversas animadas preenchiam o ambiente. Até que a Sofia, com um sorriso falso, um sorriso que eu conhecia bem demais, disse algo que me congelou na hora. Ela começou falando sobre lembranças da infância, coisas que já havíamos esquecido, como se estivesse preparando o terreno. Então, com a voz calma, mas com uma frieza que me arrepiou, ela contou. Contou sobre um segredo que eu desconhecia completamente, um segredo que envolvia o Daniel e ela, um segredo que, na cabeça dela, justificava a destruição do meu relacionamento. Ela revelou um envolvimento deles no passado, um caso breve, superficial, conforme ela insistiu, mas para mim foi como uma bomba atômica explodindo na minha cara. Eu não conseguia acreditar. O meu chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu olhava para o Daniel, para minha irmã, para minha família e sentia um turbilhão de emoções me consumindo. Raiva, descrença, dor, traição, um coquetel explosivo de sentimentos que me deixaram completamente paralisada. A Sofia, como se nada tivesse acontecido, continuou a narrar a história, cheia de detalhes que eu jamais poderia ter imaginado. Ela se justificou dizendo que era jovem, que foi um erro, que ela se arrependia profundamente. Mas as palavras dela soavam ocas, vazias, sem qualquer sinceridade. O Daniel, por sua vez, ficou em silêncio, visivelmente abalado. Ele tentou se explicar, mas as palavras dele pareciam insuficientes, frágeis, diante do impacto da revelação. Ele negou o que a Sofia havia dito com veemência, mas a semente da dúvida já havia sido plantada, e ela crescia, alimentando-se da minha dor e da minha descrença. Aquele jantar, que deveria ser uma celebração, se transformou em um cenário de caos e desespero. Eu me levantei, saí correndo, deixando para trás o meu noivado, o meu sonho, a minha família, todos aqueles que eu amava e que naquele momento me pareciam tão distantes e indiferentes à minha dor. Nos dias que se seguiram, eu mergulhei em um mar de sofrimento. A minha confiança foi abalada, a minha fé em relacionamentos e em pessoas foi seriamente questionada. Eu me sentia traída, enganada, usada. E a pior parte é que a pessoa que me traiu, que me causou tamanha dor, era a minha própria irmã. A minha família ficou dividida, uns tomando partido de um, outros tomando partido de outro. O caos se instalou e a minha vida se transformou em um pesadelo. Eu me senti perdida, sozinha, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Eu estava despedaçada. A história não termina aqui. A verdade é que, mesmo após tudo o que aconteceu, ainda estou processando essa situação. Ainda estou tentando reconstruir a minha vida, os meus sonhos, a minha confiança. Eu perdi o meu relacionamento, sim, mas também perdi, temporariamente, a confiança em algumas pessoas que eu amava profundamente. A minha relação com a minha irmã está profundamente abalada. Um relacionamento que já era complicado, agora está mais quebrado. Mas eu sei que, com fé e persistência, eu posso superar essa dor. Espero que, compartilhando essa história, eu possa ajudar outras pessoas que passam por situações semelhantes. Porque, acreditem, vocês não estão sozinhos. E a cura, embora difícil, é possível. Já sentiu aquele frio na espinha? Aquela sensação de que o chão está se abrindo embaixo dos seus pés? Aquela dor lancinante que te esmaga o peito e te deixa sem ar? Eu senti. E tudo por causa de minha irmã. Meu relacionamento, um sonho que eu achava inabalável, foi reduzido a pó, destruído pelas mãos da pessoa que, teoricamente, deveria me amar incondicionalmente.
Uma razão chocante, uma traição que jamais imaginei ser possível, foi a responsável por esse caos. Prepare-se, porque a história que vou contar é tão bizarra, tão inacreditável, que você vai se perguntar se é real. E acredite, é a pura e crua verdade retirada do meu pesadelo pessoal, um pesadelo que ecoa ainda hoje em minha alma. Estávamos tão felizes, eu e o Pedro, 3 anos juntos, planejando o futuro, sonhando com um lar, com filhos, com uma vida repleta de amor e companheirismo. Ele era tudo o que eu sempre quis, um porto seguro em meio à tempestade da vida. Nossa relação era o exemplo de um relacionamento saudável, estável, um refúgio. Era, até minha irmã aparecer. Eu sempre fui próxima da minha irmã, mesmo com nossas diferenças. Ela sempre teve um jeito explosivo, impulsivo, mas eu acreditava que, no fundo, ela me amava. Engano meu. A verdade é que o amor dela era condicional, egoísta, e seu egoísmo destruiu tudo. Começou sutilmente. Comentários ácidos sobre Pedro, piadas maldosas que tentavam desqualificá-lo e pequenas intromissões na nossa vida privada. Eu tentava minimizar, atribuía à sua personalidade difícil. Ignorância. Cegueira. Eu estava cega para o que estava acontecendo, cega para a verdadeira intenção por trás das suas ações. O que eu não sabia é que ela estava apaixonada por ele. Sim, você leu certo. Minha própria irmã estava apaixonada pelo meu namorado. Não uma paixão platônica, não uma admiração inocente. Uma paixão obsessiva, doentia, que a consumia e a levava a agir de forma deplorável. A revelação foi um tsunami, uma avalanche de dor, de raiva, de descrença. Tudo desabou. Ela usou de todas as armas possíveis para me separar dele: mentiras, manipulação, chantagens emocionais. Ela distorcia os fatos, inventava histórias, plantando sementes de discórdia entre mim e Pedro. Ela minava nossa confiança, dia após dia, gota a gota. Pedro, homem de caráter, tentou se manter neutro, tentou me defender de suas investidas. Mas a insistência dela, a sua persistência doentia, acabou por criar uma fissura em nosso relacionamento. A semente da dúvida foi plantada, e ela floresceu como uma erva daninha venenosa. As discussões se tornaram mais frequentes, as brigas mais intensas. A culpa era toda dela. A culpa era toda dela. A culpa era dela. Repetir isso mentalmente tornou-se um mantra nos momentos mais difíceis. Em meio ao turbilhão de emoções, à confusão mental, a única certeza era a dor insuportável. Eu não conseguia entender como alguém que eu amava tanto poderia ser capaz de tamanha crueldade. A traição não era apenas amorosa, era familiar, era visceral. Era uma traição que atingiu meu núcleo, que abalou minhas estruturas. O relacionamento terminou. Não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão necessária. A dor era imensa, a cicatriz deixada por essa experiência profunda. Pedro e eu tentamos, de verdade, mas a interferência constante e malévola de minha irmã tornou impossível a nossa reconciliação. Hoje, olho para trás e sinto uma mistura de dor e resiliência. A decepção é imensa, mas a fé na vida e no amor permanece. Aprendi que nem todos os laços familiares são indissolúveis, que algumas pessoas são capazes de atos inomináveis em nome de seus desejos egoístas. Aprendi a reconhecer os sinais de alerta, a me proteger de relações tóxicas e, principalmente, a perdoar. Perdoar a mim mesma por ter sido cega e perdoar a ela, mesmo sabendo que o perdão é um processo longo e doloroso. A jornada de cura tem sido árdua, mas tenho buscado forças na fé e no apoio de pessoas que me amam. A minha história é um alerta para que você esteja atento aos sinais, para que você não se deixe cegar pela confiança cega, para que você proteja seu coração e seu relacionamento de pessoas tóxicas, mesmo que elas estejam disfarçadas de familiares. Porque, às vezes, o maior perigo vem de onde menos esperamos. A traição, às vezes, se esconde dentro da própria família. E essa foi a razão chocante que destruiu meu relacionamento. Já sentiu aquele frio na espinha? Aquela sensação de que o chão se abriu embaixo dos seus pés? Aquele momento em que você percebe que tudo o que você construiu, tudo o que você amou, está desmoronando diante dos seus olhos? Pois é, isso aconteceu comigo. Minha irmã destruiu meu relacionamento.
E a razão? Prepare-se, porque você vai ficar chocado. Não era ciúme, não era rivalidade, não era nenhuma das coisas óbvias que a gente espera nesse tipo de situação. Foi algo muito, muito pior. Algo que me deixou sem chão, me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre família, lealdade e principalmente sobre o amor. Estávamos juntos há 5 anos. 5 anos de risos, de planos, de sonhos compartilhados. 5 anos construindo uma vida a dois e construindo uma família. Ele era tudo para mim, meu melhor amigo, meu confidente, meu porto seguro. E eu achava, era tudo para ele. Tínhamos superado crises, discutido, brigado, mas sempre saíamos mais fortes, com a certeza de que o nosso amor era inabalável. Ou assim eu pensava. Minha irmã, Ana, sempre foi uma figura complexa na minha vida. Nunca fomos muito próximas, sempre houve uma certa distância entre nós, uma espécie de rivalidade silenciosa. Porém, nunca imaginaria que essa distância se tornaria o epicentro de uma tragédia tão devastadora. Ela sempre foi um pouco intrusiva. Enquanto criança, costumava vasculhar meus pertences, ler meus diários, algo que me causava uma profunda irritação. Mas, na vida adulta, eu esperava que ela tivesse amadurecido. Estava enganada. Tudo começou de forma sutil, mensagens enigmáticas, ligações a altas horas da noite. Eu atribuía a sua personalidade conturbada, ao seu histórico de relacionamentos instáveis. Ela sempre teve uma tendência a se envolver em dramas, a criar problemas onde não existiam. Nunca dei muita importância, afinal, ela sempre foi assim. Mas então, as coisas começaram a ficar estranhas. Meu relacionamento começou a ruir, discussões sem sentido, desconfianças infundadas, acusações que me deixavam sem reação. Ele, antes tão carinhoso e atencioso, se tornou distante, frio. Sua energia se esvaía diante dos meus olhos. Foi aí que descobri a verdade. Uma verdade tão absurda, tão inacreditável, que até hoje me custa acreditar. Minha própria irmã, a pessoa que deveria me apoiar, me proteger, havia sistematicamente sabotado meu relacionamento. Ela havia se aproximado dele, plantando sementes de discórdia, alimentando suas inseguranças, distorcendo a realidade, inventando mentiras. Ela o manipulou com uma maestria que me deixou petrificada. Disse que eu o traía, que eu escondia segredos, que eu estava mentindo. Coisas tão absurdas e sem fundamento que só alguém com muita maldade poderia inventar. E o pior, ele acreditou. Ele acreditou nas mentiras da minha própria irmã. A gota d'água foi uma mensagem anônima que ele recebeu, supostamente minha, confessando um caso com um ex-colega de trabalho. Uma mensagem que Ana havia forjado com uma perfeição assustadora. Quando confrontei Ana, ela negou tudo inicialmente, mas a evidência era incontestável. Meus e-mails acessados, as mensagens elaboradas com meus hábitos de digitação. Ela confessa finalmente, fria e calculista, sem um pingo de arrependimento. O impacto foi devastador. Perdi o homem da minha vida, o relacionamento que eu tanto amava, e tudo por causa de uma razão tão banal, tão inexplicável. A inveja. Inveja da minha felicidade, do meu amor, da minha estabilidade. Ana nunca teve um relacionamento duradouro, nunca conseguiu se firmar, construir algo sólido, e a minha felicidade aparentemente se tornou insuportável para ela. A dor ainda é imensa, a cicatriz deixada por essa traição é profunda e talvez nunca se cure totalmente. Mas, a partir dessa experiência devastadora, aprendi uma lição valiosa. O amor verdadeiro se constrói na verdade e na confiança, e algumas relações familiares, por mais profundas que pareçam, podem ser mais tóxicas do que imaginamos. E a minha jornada de cura está apenas começando. E a sua? Qual será? Compartilhe sua história nos comentários. Talvez juntos possamos encontrar um pouco de consolo nessa jornada. Você já imaginou ter seu relacionamento destruído não por uma traição, não por uma briga monumental, mas por algo tão banal, tão
incrivelmente estúpido que te deixa sem palavras? É exatamente isso que aconteceu comigo. Minha irmã, a pessoa que eu esperava me apoiar incondicionalmente, a minha cúmplice de infância, Bem, vamos dizer que ela era minha irmã, destruiu meu relacionamento de 5 anos com uma razão tão chocante que até hoje me deixa sem ar. E o pior, eu só descobri tudo muito depois. Tudo começou de forma normal. Marcos, meu namorado na época, e eu estávamos planejando o futuro, sonhando com casamento, casa, a vida toda, sabe? A relação era sólida, estável e eu me sentia incrivelmente feliz. Minha irmã Letícia sempre foi complicada. Uma energia explosiva, ideias próprias e um jeito de ser que, muitas vezes, me deixava exausta. Mas, no geral, a gente se dava bem. Ela sempre gostou de Marcos, era educada, atenciosa, pelo menos é o que eu achava. A bomba explodiu durante o meu aniversário de 28 anos. Marcos e eu havíamos planejado uma festa pequena, com amigos e familiares próximos. Letícia, claro, estava presente. Naquela noite, tudo parecia perfeito. Eu estava radiante, cercada de pessoas queridas, e Marcos, com seus olhos brilhando, me presenteou com um anel. Um anel de compromisso. Foi mágico. Mas essa magia se desfez em segundos. Minutos depois, enquanto eu estava envolvida em abraços e felicitações, percebi Letícia conversando em voz baixa com minha mãe, um olhar carregado de reprovação? Desgosto? Não consegui definir. Naquele momento, eu estava tão eufórica que deixei passar. Mas, no dia seguinte, uma mensagem da minha melhor amiga, Clara, me jogou de volta à realidade. Ela havia recebido uma mensagem anônima, contando detalhes sobre a conversa de Letícia com a minha mãe. A mensagem era crua, direta e devastadora. Letícia havia contado para minha mãe que Marcos possuía uma conta secreta no Instagram, uma conta que ele usava para admirar perfis de mulheres em roupas íntimas. Segundo Letícia, isso demonstrava um comportamento inadequado, perigoso e demonstrava que ele era um homem infiel, que eu precisava abrir os olhos. Ela ainda havia ressaltado que eu não era digna de um homem como Marcos. A minha reação inicial foi de incredulidade. Marcos? Um homem discreto, carinhoso, que sempre demonstrou respeito por mim? Não conseguia acreditar. Procurei Marcos imediatamente, desesperada por uma explicação. Ele me mostrou a conta, e era exatamente como Letícia descrevera. Ele explicou que se tratava de uma conta antiga, criada por impulso, que ele havia esquecido totalmente. Que ele jamais se envolvera com nenhuma dessas mulheres e que se sentia horrorosamente envergonhado por seu passado. Eu estava dividida. A dor de ter sido enganada, a traição da minha própria irmã, a confusão de sentimentos, tudo era avassalador. Mas, à medida que o tempo passava, percebi que a reação exagerada da Letícia, a falta de uma conversa aberta, a sua decisão de manipular minha mãe em vez de falar diretamente comigo, tudo isso me causou mais dor do que a suposta infidelidade de Marcos. Marcos se mostrou arrependido, sinceramente arrependido. Explicou que nunca mais havia acessado aquela conta e pediu perdão por sua impulsividade passada. Mas o dano já estava feito. A confiança abalada pela minha irmã, alimentada por detalhes descontextualizados, havia criado uma fenda intransponível na nossa relação. O que minha irmã havia feito não foi apenas destruir um relacionamento, mas quebrar uma das relações mais importantes da minha vida, o meu vínculo com ela. A dor da traição amorosa se misturou com a dor da traição familiar, uma mistura que até hoje me assombra. Eu sigo tentando me reconstruir, superando a traição da minha irmã e lutando para perdoar, não só Marcos, mas também Letícia. Mas a cicatriz, esta, permanecerá. Você já imaginou ter seu relacionamento destruído não por uma traição, uma mentira ou uma simples incompatibilidade, mas por algo tão absurdo, tão chocante, que você nunca sequer cogitou como possível? Pois é, essa foi a minha realidade. Minha própria irmã, a pessoa que supostamente eu deveria poder confiar cegamente, destruiu meu relacionamento de 5 anos com a mulher que eu amava. E a razão? Prepare-se, porque é inacreditável.
Tudo começou como um conto de fadas moderno. Eu, um cara comum com um trabalho estável, conheci Laura em uma livraria. O clichê, eu sei, mas foi real, intenso, verdadeiro. Ela era e ainda é a mulher dos meus sonhos. Inteligente, divertida, com um sorriso que me derretia por dentro. Construímos uma vida juntos, planos para o futuro, risadas compartilhadas. Até que ela chegou. Minha irmã, Camila. Camila sempre foi complicada, uma personalidade forte, independente ao extremo e com uma tendência a se intrometer na vida dos outros de forma que nunca consegui entender completamente. Mas Laura e eu estávamos apaixonados e felizes e tentamos manter uma distância respeitosa entre nós. Tínhamos um relacionamento cordial, superficial, mas respeitoso. Eu acreditava que era o suficiente. Eu estava errado. A situação começou a mudar sutilmente. Pequenos comentários ácidos de Camila sobre Laura, indiretamente, claro, escondidos em piadas ou brincadeiras, mas que deixavam um gosto amargo. Laura, inicialmente, ignorava. Ela falava que era a personalidade dela, que eu não deveria me importar. Mas os comentários foram ficando mais frequentes, mais incisivos, mais diretos. Começaram a criar uma fissura na nossa relação. Então, veio a bomba. Um domingo à tarde, enquanto estávamos em um churrasco familiar, Camila se aproximou de Laura, sorrindo falsamente, e sussurrou algo em seu ouvido. Eu não ouvi, mas vi a reação de Laura. Seu sorriso desapareceu, seus olhos se encheram de lágrimas e ela se afastou de mim, visivelmente abalada. Dias depois, Laura terminou comigo. Destruída, sem entender nada, chocada e com o coração partido, pedi explicações, gritei, implorei. Laura, chorando, me contou o que Camila havia sussurrado. E foi aí que a verdade, cruel e absurda, me atingiu em cheio. Camila havia dito a Laura que eu tinha um histórico de infidelidade, que eu havia traído namoradas no passado, que eu era um mentiroso e um manipulador. Tudo mentira, uma completa e absoluta mentira. Nunca fui infiel em nenhum relacionamento, nunca. A invenção era tão elaborada, tão detalhada, que Laura acreditou. E a prova disso é que eu me vi completamente sem chão, sem argumentos para refutar tamanha calúnia. O mais chocante é que Camila não tinha nenhum motivo, nenhuma razão palpável para fazer isso. Nunca houve nenhuma rivalidade, nenhuma discussão, nenhum conflito entre elas. Não existia qualquer tipo de ciúme ou inveja. A única explicação que encontrei, depois de muito sofrimento e reflexão, é uma crueldade gratuita, uma necessidade doentia de controlar e destruir. Passou-se um ano desde então. Ainda estou lidando com a dor da perda, com a decepção e a traição da minha própria irmã. A Laura, por mais que eu tenha tentado, não me perdoou. Ela me disse que a minha irmã havia conseguido plantar uma semente de desconfiança tão profunda que, por mais que eu negasse, a dúvida persistiria. O meu relacionamento foi destruído, não por mim, não por ela, mas por um ato de maldade gratuita. E esse peso, essa dor, é algo que carrego diariamente. O pior de tudo é que não há uma conclusão fácil, uma solução mágica para essa situação. Não existe um consolo fácil, não existe uma forma simples de superar tamanha dor. A justiça divina é a minha única esperança para encontrar paz e compreensão diante de tamanha crueldade. Mas o caminho é longo e difícil. Compartilho essa história como um grito de socorro, como uma forma de processar essa dor e, quem sabe, encontrar algum tipo de catarse. E como um alerta, a dor da traição pode vir dos lugares mais inesperados, até mesmo daqueles que deveriam te amar incondicionalmente. Alguma vez você já imaginou que um laço familiar pudesse ser a arma perfeita para destruir seu relacionamento? A minha irmã conseguiu. E a razão foi tão absurda, tão inexplicável, que até hoje me deixa sem chão. Li sobre isso no Reddit, um relato cru, dolorido, que me fez lembrar da minha própria história, da minha própria dor. Meu relacionamento construído com tanto amor, cuidado, sonhos compartilhados, tudo desmoronou. Ela fez isso, minha irmã. Estávamos próximos, sempre fomos, confiava nela cegamente. Era minha melhor amiga, minha confidente. Nunca imaginei que ela seria capaz de tamanha crueldade, de tamanha traição. Aconteceu de forma tão sutil, tão dissimulada, que só percebi a extensão do dano quando já era tarde demais.
Aquele sorriso inocente, aquele abraço apertado, tudo era uma máscara, uma fachada para esconder suas verdadeiras intenções. A razão? Vou te contar tudo nesse vídeo. Prepare-se, porque a verdade é chocante. Foi algo tão inusitado, tão fora da realidade, que você vai achar difícil de acreditar. Mas acredite, aconteceu, e me deixou com o coração em pedaços. A ferida ainda está aberta, a cicatriz ainda lateja, mas aprendi a lidar com a dor, a perdoar e a seguir em frente, mesmo com as marcas profundas deixadas por essa experiência. Acompanhe a minha história e descubra como uma irmã pode destruir um relacionamento por uma razão tão inesperada. Espero que minha experiência possa te ajudar a entender melhor os seus próprios relacionamentos, a importância da comunicação aberta e, acima de tudo, o poder do perdão. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo onde conto como superei essa fase e reconstruí minha vida. A gente se vê lá! Clique no vídeo sugerido na tela.